Salve pessoal, estamos aí para mais uma das nossas pílulas vermelhas, programa favorito do GOI brasileiro. Me foi pedido tem um tempo, não fiz porque eu estava viajando, mas fazer uma, uma pílula vermelha sobre a Copa do Mundo, sobre FIFA, sobre esses assuntos aí, tá? Tá acabando a Copa do Mundo, mas ainda dá tempo de fazer. Talvez eu faça uma outra pílula após a final, mas para aquilo que eu tenho a comentar, eu posso fazer hoje. Talvez eu aborde vários assuntos aqui, assuntos mais ou menos desvinculados uns dos outros, porém talvez vinculados. Se a gente leva em consideração que nós estamos falando de um processo geral este que envolve a financeirização do futebol, a transformação do futebol em puro negócio, no qual o jogar bola enquanto tal se torna um epifenômeno, se torna um elemento secundário do processo. Me foi pedido especificamente, por exemplo, que eu fizesse uma pílula vermelha sobre essa questão das nacionalidades, né, dos jogadores imigrantes, jogadores naturalizados e assim por diante. Eu até posso começar por esse tópico, mas de fato, mesmo que a gente fizesse um vídeo exclusivamente sobre esse tópico, ainda assim é um tópico que se vincula com esse tema da financiarização do futebol e, portanto, da decadência geral, da decadência generalizada do futebol. Observem, por exemplo, o que aconteceu com o futebol italiano, né? Quando a gente pega, por exemplo, anos 80, anos 90, ainda que, até pelo prestígio da liga, né, da Série A, você tinha alguns estrangeiros nos times, o Maradona, por exemplo, e vários outros, existia uma maioria de jogadores italianos, até meados dos anos 90, tá? Metade dos anos 90 aproximadamente. O fluxo de capital que vai fazendo com que os times transformados em empresas atuem como qualquer outra empresa, né? Querendo lucro. Você tem os patrocinadores da empresa, né? Do time, que também querem montar o melhor time possível para que nas competições, por exemplo, nas competições de mata-mata, o seu outdoor, porque aí os jogadores viram outdoors das marcas, né, patrocinadoras, para que ele vá mais longe, para que isso dê mais tempo de mídia, para que a marca se fortaleça junto do próprio time, né? Você vê, por exemplo, muito do prestígio da Nike envolve o fato de que a Nike apoia determinados times que, de um modo geral, têm bom desempenho. Isso em vários esportes, certo? Então, assim, eventualmente, nos principais times da Série A, pega uma Juventus, um Milan e um Inter de Milão, você não encontrava mais italiano, né? Você encontrava italiano se bobear no banco, no máximo. Mas, entre os titulares, você não encontrava italiano. Porque as empresas, né? Primeiro você expande o olheiro, né? A função do olheiro, que era um negócio bem orgânico, bem primitivo, pé no chão mesmo. Você transforma isso num esquema algorítmico sem fronteiras, uma malha de busca de talentos sem qualquer limite que está operando em todos os continentes simultaneamente, ok? E aí realmente isso, né? Você descobrir, por exemplo, um jogador talentoso, adolescente, num país de terceiro mundo, na América do Sul ou na África,
principalmente, né? Esses vão ser os principais lugares, pelo menos por enquanto, em que esses jogadores vão ser buscados, acaba sendo muito mais lucrativo, porque não é a questão, é a competição, é porque europeu não joga bola, né? Não é bem assim, né? Eu acho que o século XX mostrou muito bem que surgiram jogadores geniais na Europa também, né? Vários dos títulos, os títulos italianos, o que todos praticamente, vieram com seleções puramente italianas. Né? Se não me engano, o Balotelli não ganhou, né, Copa do Mundo pela Itália, certo? Então não é o tipo de, não é esse caso. O raciocínio é muito mais fácil pegar um fudido no Congo e trazê-lo, né, para a Itália ou qualquer outro país, do que investir na formação de um jogador que mora ali junto num país de primeiro mundo. Né? Me parece lógico isso, certo? Ademais, você tem o fato também de que se o objetivo. Vamos voltar para um daqueles postulados iniciais. O time virou empresa. Qual que é a mentalidade de empresa? Mentalidade de empresa é que ele tem que fazer você vestir a camisa. A empresa tem que te moldar na cultura corporativa, na cultura da empresa. Ok? É por isso que, por exemplo, numa entrevista de emprego, né, num processo seletivo de emprego para uma empresa privada, a empresa privada vai preferir, às vezes, uma pessoa de QI mediano enorme, tá? Uma pessoa enorme, QI mediano, meio cabeça oca, não tem muitos interesses fora do trabalho e do crescimento profissional, não tem nada além daquilo mesmo, certo? Daquela casca ali vazia, do que alguém que tem bagagem, né? Do que alguém que é copo cheio ou copo meio cheio. Alguém que não tem hobbies, não tem interesses, não tem nada, é muito melhor. Transfere essa lógica para captação de talentos. Um adolescente que não vai ter mais sua família, muitas vezes. Eu sei que existem casos em que o time traz a família inteira, mas não é a maioria dos casos, né, pessoal? Né? Não é a maioria dos casos. Não é muito isso que acontece. Então você desconecta uma pessoa da sua família, da sua comunidade, da sua cultura, etc, etc. E nessa ruptura de vínculos fica o vazio. E esse vazio é preenchido pela empresa. Tá? Pelos preparadores, pelos técnicos e assim por diante. Isso é um procedimento muito comum, pessoal. Para mim é quase como se fosse uma variação de uma síndrome de Estocolmo. Okay? Porque, para mim, muito daquilo que é feito nessa captação de talentos adolescentes no terceiro mundo soa como sequestro. Ou até mesmo tráfico humano, tráfico de escravos. Tá? Tem muito. Quando você vai nos detalhes, quando você desconstrói o verniz formal e oficial, e você vai nos detalhes, nos padrões, nos elementos psicológicos, nos tipos de táticas e técnicas para você enquadrar o adolescente de terceiro mundo num time, né, profissional, quer dizer, não vai ser uma divisão de base, né, uma categoria de base, mas num time desses de primeira divisão, numa categoria de base de um time de primeira divisão, tem aspectos ali que são aspectos que me parecem bastante problemáticos, nefastos. Mesmo que a gente permaneça num nível mais superficial, você já vai ter um elemento. Você leva um argentino, um brasileiro, um africano ocidental, geralmente vai ser um africano ocidental. Né, africanos ocidentais, o pessoal de países como Mali, Camarões, Senegal, as Guinés, Nigéria, Togo, ok? Se for pesquisar nacionalidades de jogadores naturalizados em seleções europeias, quase sempre são essas nacionalidades. Ou também, evidentemente, daqueles que são filhos de imigrantes, que aí também tem uma outra história.
Porque aí é um processo mais de longo prazo que eu vou mencionar muito trivialmente depois. Mas quando você pega esse conjunto, né, de jogadores desses países, lembrem, é o copo vazio. Aquilo que o time quer, aquilo que o Barcelona quer, o Real Madrid quer, a Juventus, Arsenal, Bayern, etc., é pegar um guri talentoso de 12, 13 anos, copo vazio, e moldar nele um esquema tático, um estilo de jogo. Que não vai ser o estilo de jogo, o esquema tático, etc., os melindres nacionais daquela pessoa. Que a pessoa pega naturalmente, de uma maneira muito orgânica, muito natural, por osmose, jogando com outras pessoas de sua própria nacionalidade e tendo esse percurso, né, interno por categorias de base de um time nacional seu, né, até chegar ali no time profissional, né, no time adulto, no time sênior, por assim dizer. É nisso, por exemplo, que vários países primeiro foram perdendo as suas características. Primeiro, os países de terceiro mundo foram perdendo as suas características especiais, especialmente o Brasil, porque na seleção argentina, por exemplo, ou na uruguaia, ou na colombiana, você ainda tem uma quantidade razoável de jogadores que jogam ali nos clubes nacionais, mas principalmente com o Brasil, gradualmente a maioria dos convocados da seleção passaram a ser estrelas de clubes europeus. Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan, Bayern, Arsenal, Manchester, PSG e o caralho a 4. Foda-se. Não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem não saiba. Então o Brasil foi um dos países mais afetados por isso. Por que o Brasil foi um dos países mais afetados por isso? É aí que vem a maldição da fama de ser o país do futebol. O Brasil é o melhor país do futebol, é o país do futebol, é o melhor país do mundo nessa área. Portanto, nós temos que mandar os nossos olheiros para o Brasil e ir de bairro em bairro, escola em escola, captar tudo que eles tiverem de talento. Eles têm ali uma economia de bosta, né? Uma moeda lixo, salários de merda. Boa parte desses talentos, até por motivos demográficos mesmo, são ali. Não, aqui a gente não vai cair no mito do favelado brilhante, tá? Mas são de classe média baixa ou pobres. Pobre e favelado não são sinônimos, né? Mas são ali pobres, ou no máximo classe média baixa, raramente vai ser algo acima de classe média baixa. Portanto, a atração de ganhar em euro é tentadora demais, né? Por que não ir? Até porque não há mais nenhum impedimento para esse processo todo desde a Lei Pelé, ok? Então, primeiro, várias seleções de terceiro mundo, vários países de terceiro mundo vão perdendo características, né? O Brasil é mais afetado. Eu dei a entender que outras seleções aqui da região não são afetadas. Não é que não são afetadas, são menos afetadas, né? Porque você ainda tem uma base mais fortemente apegada ao próprio país, aos clubes do próprio país. Né? O Messi, ele é a exceção mais famosa, evidentemente no caso argentino. E vejam só quanto tempo o Messi passou sem mostrar o mesmo tipo de futebol que ele mostrava no exterior, mostrava no Barcelona, na sua seleção. Esse fenômeno do Messi na seleção argentina fazendo a diferença pra caralho e ganhando títulos, etc, etc, foi algo que levou um certo tempo para se construir, ok? Então afeta até mesmo as outras seleções também. Mas sim, o Brasil foi mais afetado. No processo correspondente, na medida em que alguns países deixam de buscar talentos
no seu próprio país para poder buscar talentos no exterior, acontece o que aconteceu na Itália, não produz mais grandes jogadores, né? Porque praticamente não tem mais aquele investimento na categoria de base, né, dos clubes. Vai captar a seleção, vai pegar jogadores onde? Não tem, né? Porque todo mundo que está na seleção quase sempre vai ser reserva do reserva, ou então jogador da segunda divisão. Se vocês forem dar uma olhada por exemplo, nas últimas convocações, né, da seleção italiana, os caras ali, muitos deles, ou são reservas de reserva, tá? Ou até mesmo da segunda divisão. Porque a primeira divisão, 60 a 80% do time é composto por estrangeiros. E aí, eventualmente, para solucionar isso, vai vir alguém e vai dizer, tá, então vamos começar a nacionalizar um pessoal, né? Vamos começar a nacionalizar, vamos fazer igual à França. E aí a gente pode falar um pouco da França, né? Não vou falar aqui agora ainda do... Não, talvez eu fale, né? Talvez eu fale. Eu acho que eu vou botar... eu vou botar um título interessante aí nessa pílula vermelha. O processo francês ele é mais sutil, porque ele envolve uma captação de talentos através de um tráfico humano que não se dá especificamente para o futebol, se dá para tudo, ok? Imigração, pessoal, é o novo tráfico escravagista. Isso aí, todo mundo que estuda está cansado de saber. É uma tese básica, por exemplo, do Alain de Benoit. Um dos objetivos fundamentais é você rebaixar a média salarial, precisamente por essa lógica de que o imigrante ele vai aceitar trabalhar por menos do que o trabalhador nativo. Você também, quando você traz mão de obra para serviços simples para o país, para o seu país, em massa, você cria um competidor de uma classe trabalhadora nativa já previamente organizada, né, sindicalizada. Então você cria também uma fragmentação da base da pirâmide. A base da pirâmide, outrora consolidada, homogênea, unificada, etc, etc, se torna um mosaico. Passa a haver interesses concorrentes. Quando você tem uma base da pirâmide, em que vamos colocar aí 90% ou mais é etnicamente semelhante, tem mais ou menos a mesma religião, ou pelo menos variações religiosas que não são muito antagônicas, possui cultura semelhante, você tem uma certa homogeneidade que torna mais fácil a coordenação até para propósito de luta de classes. E não adianta vir falar, não, então, mas aí é uma mera questão de, né, de conscientizar o trabalhador, inclusive os trabalhadores imigrantes, bem como os nativos. Não é assim que funciona, porque consciência não é pozinho de pirlim-pim-pim, tá entendendo? Não é assim que funciona, é só conscientizar. Assim, é só ignorar, né, as diferenças óbvias, os choques óbvios, choques culturais, divergências religiosas profundas, o próprio tribalismo, né? Nós somos tribais, nós seres humanos somos tribais. Nós nos reunimos com os nossos semelhantes e olhamos de rabo de olho, olhamos um pouco torto para os dessemelhantes. Isso é bastante natural. É possível você desconstruir isso? Sim, através de engenharia social, lavagem cerebral, terapia de choque e o caralho é quatro. Mas o dano colateral de você tentar desconstruir instintos naturais, evidentemente, é muito maior do que qualquer bem que você esteja querendo alcançar. Ok? Então, assim, você tem essa geração de um dissenso, né, na base da pirâmide, através da imigração em massa. E de quebra, porque nunca foi essa a intenção inicial.
Mas para as empresas / times, descobriu-se uma mina de ouro. Porque aí nem sempre, necessariamente, eu preciso ir propriamente, por exemplo, para a África Ocidental para captar talentos futebolísticos. Eu posso ir num banlieue, né, do subúrbio de Paris, dar uma olhada lá, existe nas quadras de escola, né, nos campinhos e por aí vai, capta os talentos, se bobear, ajuda a acelerar, a desenrolar algum processo de naturalização, caso, por exemplo, no caso da França, caso a criança em questão não tenha nascido, né, tenha vindo com os pais do exterior ainda pequena, mas aí o time mesmo já faz o desenrolo para naturalização, para conseguir a cidadania, e por aí vai, facilita para poder eventualmente entrar na seleção, ok? Então, assim, esse é o processo francês de um modo geral. E aí, bem, no caso italiano, os italianos não fazem isso. Ainda são também prejudicados, tal como o Brasil é prejudicado. Eu acho que o Brasil não vai. Eu acho que o Brasil corre sério risco de não ir para a próxima Copa. O pessoal esqueceu, porque existe um gap de tempo entre as eliminatórias da Copa e a Copa em si. O pessoal esqueceu que o Brasil quase não se classificou. O Brasil ficou atrás de quase todas essas seleções sul-americanas que participaram. O Brasil ficou atrás de praticamente todas, tá? Nas eliminatórias. O Brasil penou para se classificar. A gente corre o risco de não ir na próxima Copa. É por isso que eu comecei esse vídeo por uma comparação com a Itália. A Itália que há 3 edições não vai para a Copa. Ok? Hoje você tem a França que aí vai prosperar no futebol através dessa malha, né? Porque aí não são os talentos franceses, são os talentos franceses e de toda a França-África, que são países pra caralho, na verdade. Quem é o outro prejudicado? Né? Ou quem são os outros prejudicados? Evidentemente, as seleções desses países africanos. Tá? Costa do Marfim, Senegal, Mali, Nigéria e assim por diante. Togo, Guiné, Benin. Geralmente é desses países que vem uma parte razoável dos jogadores. No caso, de onde vem, né? De onde vem eles ou seus pais. Para mim, tanto faz. Você é o que são os seus pais. Tá ok? Você é o que são os seus pais. Tal como os seus avós. Isso é o que você é. Onde você está ou onde você nasceu não necessariamente é o que você é. Depende de uma série de circunstâncias também, tá ok? Ou de sobreposições. Você pode ter dupla identidade. Identidade, não tô falando de documento, tá? O brasileiro é meio burro, meio asno, meio bonobo. Ele não consegue entender debates sobre etnicidade, nacionalidade, etc., senão como debate sobre documentação. Porque o brasileiro ele possui, de modo geral, uma identidade de papel. Né? A identidade para o brasileiro é um papel, é uma formalidade. Porque criou-se aqui no Brasil um nacionalismo cívico. E não, pessoal, em primeiro lugar, descartem todo o lero-lero que vocês leem em X de etnonacionalistas, tá? O nacionalismo cívico não se opõe a nacionalismo étnico, não é isso. Porque aqui, um país, por exemplo, que é multiétnico ou multirracial, mestiço, ou o que quer que seja, ele pode ter um nacionalismo que não é um nacionalismo cívico. O nacionalismo russo, por exemplo, ou o patriotismo russo, ele não é cívico. Ele é diferente, tal como. E é um país multicultural, multiétnico, multirracial. Multicultural é um termo carregado, vamos usar o termo pluricultural, talvez. Né? China, a mesma coisa. Tá, 90% da China é Han. Mas os Hãs são um grande tronco macroétnico, macrocultural que comporta
várias divisões, várias variações. Mas existe um nacionalismo chinês que se sobrepõe, que não é cívico, tá? Nesse sentido do nacionalismo burocrático e formal de papel, é um nacionalismo imperial, diferente, ok? Mas enfim, eu estava falando aí das seleções africanas, são também algumas das principais prejudicadas. Porque aí vocês poderiam fazer o exercício, né, de história alternativa e dar uma olhada especialmente seleção francesa, seleção inglesa, talvez seleção alemã e algumas outras, né? Algumas aí dessas que se classificaram para a Copa do Mundo e que possuem jogadores de origem africana, vê de onde são eles originalmente ou os seus pais, e comecem a ver para quais seleções eles jogariam e potencialmente a diferença que isso faria. Porque você tem algumas seleções que se classificaram e que, inclusive, tiveram um desempenho razoável, né? Algumas, por exemplo, não se classificaram para a segunda fase da Copa do Mundo relativamente por pouco, ok? Quando a gente pega, por exemplo, quem foi para. Aqui eu estou deixando de lado o Marrocos porque é um caso um pouco à parte, tá? Porque aqui talvez seja mais relevante falar dos países da África subsaariana até. Olha só, todos os países da África subsaariana caíram como é que é? No negócio de 32 avos, ou coisa do tipo, né? 16 avos, sei lá. A oitava de final é o 16 avos de final. Você tinha ali África do Sul, mas a África do Sul também não exporta muitos. Que eu lembre, tá? Não exporta muitos jogadores. Mas aí sim, você tinha Senegal, Costa do Marfim, Congo e Gana. Esses são países exportadores de talentos para a Europa. São países exportadores. Especialmente o Senegal e a Costa do Marfim. Senegal quase ganhou a Bélgica. Bélgica essa que tem, como vocês sabem, alguns talentos que são, sim, de origem africana, imigrante. Imagino o bem que eles poderiam fazer pelas seleções do país dos seus pais, né? Pegue um Lukaku, por exemplo. Lukaku, a origem dele é congolesa. Congo estava na Copa. Foi para os 16 avos de final, perdeu da Inglaterra de 2-1. Eu lembro de ter visto o jogo do Congo contra a Inglaterra e o Congo estava jogando bem pra caralho. Eles estavam parando a Inglaterra. Imagina o Congo, essa seleção tal como ela está agora, com o Lukaku e mais alguns outros jogadores da França e de alguns outros países. Estão entendendo a reflexão aqui? Creio. Deixa eu ver se teve. O Congo passou, né, para. O Congo estava entre aqueles que se classificaram como alguns dos melhores da terceira colocação. Então, quase todos os times africanos subsaarianos passaram para a segunda fase. Mas todos eles, sem exceção, todos passaram para a segunda fase, mas todos eles, sem exceção, caíram no primeiro jogo. E caíram em jogos apertados. Teve Gana também, teve Senegal. Imagina esses países com os talentos do seu povo. Será que já teria havido alguma seleção africana, subsaariana, com a taça da Copa do Mundo na mão? Será? É possível? Eu acho que a possibilidade existe. Mas, no mínimo, estaríamos vendo com muito mais frequência
essas seleções africanas, algumas delas pelo menos, chegando ali nas semifinais, pelo menos. O que, eu não sei se já aconteceu, eu sei que é muito raro, tá? Eu não tô lembrado, mas eu acho que já teve alguma que chegou na semifinal, né? Das subsaarianas, não me refiro a Marrocos. Marrocos, vejam só, é um caso interessante de seleção que tem muito potencial, joga hoje, né? Daqui a pouco, sei lá. A seleção sub-20 deles é foda, né? Eles ganharam, acho que a última Copa do Mundo, né? Da categoria sub-20, né? Mas você tem no Marrocos vários jogadores que poderiam disputar pela França e se recusaram a disputar pela França. Talvez porque no Marrocos existe um maior incentivo ao nacionalismo, né? A monarquia marroquina, eu imagino que ela tem um papel nisso, de incentivar um maior nacionalismo nos jogadores, pelo menos para que disputem a Copa do Mundo pela seleção. Não sei como está sendo na Argélia. A Argélia também foi para a Copa do Mundo, mas caiu o que na também caiu no 16 avos de final, caiu para a Suíça. Agora eu não lembro se a Argélia faz a mesma coisa, mas no Marrocos existe sim um incentivo para o pessoal jogar pelo seu povo, pela sua seleção. E aí isso acontece. Você pega Cabo Verde, por exemplo. Cabo Verde que deu um puta show nessa Copa do Mundo. País minúsculo. Você tem alguns jogadores que jogam em clubes portugueses, alguns deles há anos, portanto, alguns deles poderiam ter buscado a nacionalidade portuguesa. Eu não sei se talvez alguns deles tenham dupla cidadania, de modo que alguns poderiam ter buscado participar da seleção portuguesa, mas eles preferiram disputar Copa do Mundo pela seleção cabo-verdiana. E lutaram com um nível de paixão que poucas vezes se vê na Copa do Mundo. Agora veja, por exemplo, o vexame que ocasionalmente você vê em uma seleção como a seleção alemã, até em anos anteriores, em que vários dos caras de origem estrangeira, eles nem cantavam um hino. Na seleção francesa, alguns também não cantam um hino, né? Mbappé canta, mas alguns não cantam um hino. Na seleção alemã, vários dos de origem estrangeira não cantam ou não cantavam um hino. Vai ter a mesma paixão que o pessoal do Cabo Verde, que está lutando pela seleção do seu povo, né? Da sua origem, da sua nação, da sua família, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, né? Tem essas diferenças. Eu já vi várias críticas, não, mas pô, o cara, ele quer jogar na Europa, é o dinheiro, né? É o direito dele. Eu não tô dizendo que o cara não pode trabalhar jogando num clube europeu. Não é isso. Mas o cara, ele pode fazer a escolha de defender as cores da nação, do seu povo, da sua origem, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e assim por diante, certo? Então tem esse aspecto, é um aspecto que me foi pedido comentar, tá aí comentado. Poderia acrescentar outras coisas, talvez a gente acrescente outras coisas se eu fizer um segundo vídeo após a Copa do Mundo. A gente pode partir para algumas outras questões. Eu vou aqui comentar um pouco. Como está conectado, aí eu vou falar. Pessoal, olha só. Precisamente por tudo isso que eu comentei com vocês, por essa lógica perversa do extrativismo de talento e da financeirização do futebol, que transforma os jogadores em meros outdoors, CNPJs, né? Prestadores de serviço, que não se identificam com a sua seleção muitas vezes.
e que representam exatamente esse poder transnacional do capital desenraizado, qual que é a seleção que hoje melhor representa essa lógica do capital extrativista, imperialista, desenraizado, transnacional no mundo do futebol? Qual seleção é a inteléquia disso? É a França, pessoal. É a França. Precisamente pelo papel que a imigração tem na construção da seleção francesa. Portanto, a Copa do Mundo tem uma dimensão que é política e geopolítica nesse enfrentamento de visões de mundo e de visões de futuro. Se a seleção do capital transnacional desenraizado vence a Copa do Mundo, isso serve como modelo, isso passa a ser bom, correto, justo, belo e moral, né? Se, por outro lado, você tem a França sendo derrubada por qualquer outra seleção um pouco mais proximamente vinculada com o seu povo e um pouco mais distante da lógica do capital desenraizado, é claro que é muito difícil você encontrar uma seleção incólume em relação a isso, e talvez, de fato, até mais do que a Argentina, o Marrocos talvez seja a seleção mais alheia a essa, precisamente por esse teor mais nacionalista da seleção marroquina, de recusar convites para jogar pela seleção francesa, para jogar pela seleção dos seus pais e dos seus avós, né? Mas você tem seleções que estão inseridas na lógica do capital, desse capital desenraizado transnacional imperialista, mas menos, né? A Noruega, por exemplo, né? A Argentina. A Argentina. É... Tudo bem que você tem um cara como o Messi. O Messi, multibilionário, jogou pelo Barcelona. O Barcelona é basicamente uma dessas empresas barra times que eu critiquei. Mas a Argentina, como um todo, preserva muito de sua própria identidade, né? Muito do seu vínculo com as profundezas do seu país, né? A Argentina profunda e por aí vai. Eu colocaria essas duas seleções, Marrocos e Argentina, como as seleções mais identitárias. E eu uso identitário no sentido positivo, tá? Dessa Copa do Mundo. Seguidas ali de perto pela Noruega. Tem Espanha também, que apesar de fazer parte da lógica de financiarização do futebol, não se rende 100% a essa lógica de financiarização, né? Até porque você tem clubes ali que são cooperativas, né? Que são ali de propriedade dos torcedores. Tem alguns esquemas no futebol espanhol que, por mais que a gente esteja falando de estruturas bilionárias, conseguem preservar um pouquinho de uma identidade espanhola nos clubes, em muitos clubes, não em todos, né? E numa seleção, até certo ponto. É óbvio que França é a inteleque do globalismo futebolístico, seguida de perto entre seleções que estão ainda no páreo, né? Por Inglaterra, Bélgica e Suíça. Né? Então você tem de um lado Argentina, Marrocos e num grau menor Noruega e Espanha. Do outro lado, né? Então, as seleções do bem. Do outro lado, as seleções do mal, das trevas, né? França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Tá? Eu acho perfeitamente legítimo torcer para que ganhe a Copa do Mundo qualquer uma dessas 4 seleções aqui que eu mencionei primeiro. Mas aquilo que não pode haver é uma vitória da França do Mbappé. Né? E é por isso que o título desse vídeo é o que é. Aqui nós estamos fazendo uma fatwa
contra Mbappé e contra a seleção francesa. É simples assim, né? Quando a gente pega aí aquilo que o Mbappé representa, ele é praticamente o enviado do anticristo. Né? É praticamente o enviado do anticristo. Né? Por isso que é necessário solidificar, consolidar e consagrar uma fatwa contra o Mbappé e a seleção francesa. Porque o nível de propaganda cosmopolita, globalista, capitalista que vai ser feito por toda a grande mídia brasileira e internacional, pelos canais de YouTube, né? Enfim, não vou mencionar o nome, não sei se pode, se não pode, etc, etc. Vai ser algo estratosférico. Muitas vezes isso já tem acontecido, tá? Eu lembro, por exemplo, quando ganhou a seleção italiana, há muito tempo atrás, né? Acho que 2006, talvez. Quando ganhou a seleção italiana, esse tema já estava. Esse tema já estava posto. Essa questão do significado político, geopolítico e ideológico da vitória da seleção italiana na Copa do Mundo. Porque a seleção italiana ganhou precisamente contra a seleção francesa, composta majoritariamente, né, por imigrantes ou filhos de imigrantes. Enquanto a seleção italiana era uma seleção, né, identitária. Tá? Então, né, a mídia se consolidou, cerrou fileiras ao redor da seleção francesa para dizer que era o símbolo dos novos tempos, a nova Europa, um mundo melhor, um mundo integrado, é a aldeia global, é o futuro, é tudo de bom, é isso, é aquilo. E o outro lado é o passado, é o reacionarismo, é o fascismo, são os retrógrados. Né? Ah, não sei quem xingou a mãe do Zidane. Não sei quem joga pela Lazio e a Lazio é fascista. Então, assim, cara, isso estava acontecendo em 2006. Estava acontecendo em 2006. E toda vez em que na final você tem, especialmente quando você tem na final, uma seleção mais identitária e uma outra mais cosmopolita, isso é tematizado. Isso sempre é tematizado. E sempre é utilizado para martelar a ideologia na cabeça do cidadão do planeta. Né? Você teve lá, por exemplo, Espanha contra Holanda, em que isso não foi tão tematizado quanto na Copa anterior, mas foi tematizado. Depois você teve o quê? Alemanha e Argentina, isso foi tematizado porque os argentinos são racistas e nazistas, e por aí vai. Né? E a Alemanha é a nova Alemanha, é a Alemanha do futuro, né? São os novos alemães, e por aí vai. Quando a França venceu a Croácia, foi um inferno, pelo mesmo motivo, ok? Agora, quando a Argentina venceu a França na última Copa, foi a desforra, porque a narrativa vinha de novo. Não, porque a França vai levar, porque a França é o futuro, porque ela representa um novo mundo, um mundo mais integrado, um mundo mais igualitário, é a diversidade, é o Mbappé, é o Dembélé, é o vai se fuder, é o Saci Pererê, é o não sei o que lá, que é o futuro, é o mundo, é a integração planetária, é etc, etc, é a ONU, são os direitos humanos. E do outro lado é o mal, são as trevas, né? São os caras que fazem piadinha supostamente racista. Não pode a Argentina ganhar, né? A Argentina ganhou, tá? Então, assim, a gente não pode. Porque hoje, o cenário político, geopolítico, ideológico, ele tá muito mais polarizado e radicalizado. Então, o nível de propaganda vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Então, para quem defende uma posição dissidente, não importa bem qual seleção dessas primeiras que eu mencionei. Pô, eu queria que a Colômbia tivesse passado a Suíça, porque a Colômbia tem um futebol interessante, é uma outra seleção que joga com garra, que tem um futebol ainda com uma identidade ibero-americana. Não jogaram mal contra a Suíça, de forma alguma.
foi para os pênaltis. A Suíça jogou aquela bosta de futebol deles de retranca de merda, né? Pareceu que estavam protegendo o ouro dos Rothschild, praticamente. Pelo menos tem essa identidade, né? A seleção suíça. Não dá para dizer que não tem uma identidade nesse sentido do futebol, que é basicamente transformar ali o time numa guarda de cofre do tio Patinhas, da família Rothschild e o caralho a quatro. É uma pena que a Colômbia não passou, mas não passou. Ok? Não passou. Então tem essas 4 seleções que são um pouco mais identitárias, principalmente Argentina e Marrocos. Argentina e Marrocos são seleções fundamentalmente identitárias, que têm ali um apego às suas raízes, têm uma identidade muito própria, tão um pouco mais voltadas para si próprias, né, enquanto realidades futebolísticas, possuem aquele vínculo mais próximo com o torcedor, de torcida organizada, né, o torcedor maluco, não é a patricinha que eu nem gosto muito de futebol, mas eu assisto Copa do Mundo. A família no estádio, né? A família de classe média que precisa ir pro estádio, por isso no estádio não pode mais ter bebida alcoólica, não pode soltar rojão, não pode xingar a mãe do juiz, não pode jogar frutas dentro do campo, não pode isso, não pode aquilo, porque tem a família de classe média, de classe bosta, que precisa ir ao estádio. Não, não. São seleções que possuem conexão com os bairros, os clubes, as torcidas organizadas, o povão. É Argentina e Marrocos nessa categoria, tá? Eu, particularmente, por motivos, né, continentais, e porque ao longo da minha vida eu sempre fui próximo da Argentina, sempre tive camaradas argentinos, visitei a Argentina, estive um tempinho até razoável na Argentina, anos atrás. Mas eu torço pra Argentina nesse contexto, mas eu acho perfeitamente razoável torcer pro Marrocos. E olha que o Marrocos, enquanto país, né? Puta que pariu, é o país mais sionista que existe na África. O pessoal fala, o Milei, o Milei. Que Milei? Quem é Milei? Eu não conheço nenhum Milei. Eu nunca ouvi falar no Milei. Porque o Marrocos, ele é mais sionista que o governo argentino. Sempre foi. Né? Sempre foi no sentido dos últimos 50, 60 anos. E continua sendo muito mais sionista que a Argentina do Milei. Quem não sabe isso não sabe nada de política e de geopolítica. Tá mesmo, mas não sabe. Ainda assim, tem essas características interessantes na seleção marroquina e também na seleção argentina. E num segundo plano, Noruega, Espanha, que tem ali alguns aspectos, né, cosmopolitas, mas que também preservam um certo senso. Existe um estilo espanhol de futebol, existe ali uma identidade espanhola, existe uma preocupação com categorias de base, com você preservar um senso futebolístico de identidade. Noruega está construindo isso, né? Está construindo isso muito bem, me parece. É uma seleção que tem uma certa identidade também. Joga um bom futebol. Você tem, evidentemente, descendentes de imigrantes, mas são minoria, seja na Noruega, seja na Espanha. Então tem uma identificação muito forte com a própria população e assim por diante. E do outro lado é o caos, né, do capital desenraizado, desenfreado, aceleracionista, cosmopolita, transnacional, extrativista e imperialista. Né? Até porque no caso da Noruega e da Espanha, em alguns casos são até mestiços, né? São pessoas que, portanto, possuem também o sangue daquele país. E, se bobear, se identificam com o país pelo qual estão jogando, ok? Cantam o hino, por aquilo que eu já vi, né? Não cantam o hino da Espanha, porque o hino da Espanha não tem letra. Eu acho a Marcha Real um saco, tá? É, mas, enfim, né? É isso. No caso da Noruega, cantam o hino. Então é isso. Eu reafirmo aqui, existe agora, por nós, né? Rafael Machado lançou uma fatwa contra Mbappé e contra os seus companheiros de time e contra a seleção francesa. Por quê? Porque ela representa a seleção do anticristo.
Ela representa a inteleque do globalismo, do mal no mundo. Ok? A seleção, né, caso a França chegue no final, que eu espero que essa fatwa seja suficiente para o Marrocos atropelar a seleção francesa, mas a seleção francesa chegar na final, qualquer seleção que enfrente a seleção francesa será o catecon da Copa do Mundo. Tá entendendo? Será o catecon. Será o retentor. Ok? Então, essa é a pílula vermelha de hoje. Né? A seleção francesa é a seleção do anticristo. Sobre Mbappé pesa agora uma fatwa. E se eles chegarem na final, a seleção adversária será o catecon. Desempenhará na Copa do Mundo as mesmas funções que o Império Romano desempenhou historicamente. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. E talvez amanhã eu faça uma pílula, talvez não. Só as estrelas dirão.